7 sinais de gravidade no diabetes. Nesse vídeo, eu vou te falar sobre 7 coisas que aumentam o risco para diabéticos. Você já deve ter notado que tem diabéticos que são super controlados, que têm uma qualidade de vida muito boa, que têm uma expectativa de vida maior do que a média, inclusive, enquanto outros não conseguem controlar a doença, têm muitas complicações. E o que determina? Qual é o fator determinante aqui? Eu escolhi 7 pontos, como eu sou especialista em diabetes, eu sou endocrinologista, para falar para vocês aqui. E se você controlar cada um desses pontos, a sua chance, com certeza, você vai ter uma maior expectativa de vida, vai ter um melhor controle da doença. Isso é comprovado. Vamos fazer uma meta de likes para esse vídeo, 7.000 likes. 1.000 likes para cada sinal que eu falar para vocês aqui. São 7. E qual é o primeiro? Você acorda com a glicose alta, com a glicemia, na verdade, que é o açúcar no sangue. Esse é o problema de muitas pessoas e eu vou te falar que só pelo fato de você ter um aumento de glicose no período da manhã, você acordar com ela alta, já significa que você tem um aumento do risco cardiovascular, uma chance de infartar maior do que quem não tem, por exemplo. O que é muito curioso, porque muitas pessoas ficam confusas. Mas eu fui dormir, a glicose estava boa, eu não comi nada. De madrugada, também. E aí quando eu acordo, eu estou com ela alta, por que acontece isso? Basicamente 2 motivos. O primeiro é que o fígado tem a capacidade de produzir açúcar, de produzir glicose, mesmo que você não coma nada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ao amanhecer, o nosso corpo aumenta alguns hormônios, como o glucagon, o hormônio do crescimento, cortisol e também a adrenalina. Esses hormônios, naturalmente, de uma maneira fisiológica, normal, eles estão aumentados ao amanhecer. Então isso também contribui para o aumento da glicose, da glicemia ao acordar. No final desse vídeo eu vou te falar como corrigir isso, só não vou me estender muito agora para conseguir expor os outros itens também, tá bom? Os outros sinais. Número 2, você tem muitas hipoglicemias. O fato de você ter valores de açúcar no sangue menores do que 70 já confere um risco. Por quê? Porque quando você reduz, quando o açúcar cai, o seu corpo passa por um período de estresse. O coração tem que bater mais rápido. Ele tenta aumentar o açúcar no sangue, porque não é uma coisa normal do seu corpo. Quando se trata do tratamento do diabetes, isso vale também para pessoas que não têm diabetes, não é normal você ter hipoglicemia, fica aqui a mensagem. Mas quando se trata do tratamento do diabetes, tem uma dica muito simples que você consegue fazer para o médico melhorar muito seu tratamento. Sempre que acontecer isso, você vai anotar o que aconteceu e as circunstâncias. Quanto tempo durou, como é que estava o teste da glicemia capilar, o teste do aparelhinho. Você vai anotar isso e vai descrever toda a situação. Vai colocar o horário, vai fazer um relato mesmo. Eu sempre explico que hipoglicemia é como se fosse um quebra-cabeça. Imagina que você está tendo muita hipoglicemia, está baixando muito, e aí você só fala isso para o médico. É como se você estivesse mostrando só uma pecinha do quebra-cabeça. É muito difícil dele conseguir identificar a imagem através somente de uma peça. Se você leva esse relato, que vai te ajudar muito, o médico consegue identificar. E na grande maioria das vezes, é um ajuste simples e fácil de fazer. Então, vale a pena. Terceiro sinal, você está com os níveis aumentados de hemoglobina glicada. O que é isso? É a média do açúcar no sangue nos últimos 3 meses. Por quê? Tem trabalhos científicos que relacionam o aumento da hemoglobina glicada com o aumento das complicações crônicas. Qual é o valor ideal da hemoglobina glicada? Isso pode variar de paciente para paciente, mas em geral em torno de 7. Por que eu falo em torno de 7? Alguns pacientes que nós temos que evitar a todo custo hipoglicemia, essa meta pode ser até um pouco maior. Tem paciente, por exemplo, que 8 de hemoglobina glicada, eu considero uma hemoglobina glicada boa, porque ele não pode fazer hipoglicemia, seria muito ruim.
Mas, em geral, em torno de 7. Em alguns casos também pode ser 6,5. Vai depender muito do paciente. Mas, se para o seu caso está aumentada a hemoglobina glicada, é importante que você pergunte isso para o médico. Se ele não te falou, a grande maioria avisa isso, porque faz parte do tratamento. Mas você deve saber que níveis aumentados de hemoglobina glicada conferem um maior risco de complicações. Número 4. Você está com colesterol alto. E aqui eu não estou falando que o colesterol é ruim, muita atenção. Eu estou falando do excesso de colesterol. Porque nós precisamos do colesterol para viver, para formar hormônios, por exemplo, vitamina D, testosterona, o próprio cortisol depende de colesterol para ser formado. Então, é o excesso de colesterol, mais especificamente do colesterol ruim, que é o LDL. Nós temos algumas metas de LDL, isso vai depender do risco de cada um. Então, se o risco cardiovascular for baixo, por exemplo, vai ser menor que 130. Se for médio, moderado, vai ser menor que 100. Então, depende de cada pessoa. E tem que fazer uma avaliação individual para saber se cada um está na meta ou não. Mas, se você estiver fora da meta, estiver com excesso de colesterol, principalmente o colesterol LDL, é um sinal de gravidade e aumenta o risco. Sinal número 5. Você não pratica atividades físicas. Você é sedentário. Isso aumenta muito o risco no diabetes. Se você fizer mais do que 150 minutos de atividade física por semana, isso aumenta a sua expectativa de vida, melhora o controle do diabetes, diminui o risco cardiovascular, então vale a pena. E aqui você vai perguntar, qual exercício? O exercício que você tiver acesso. Idealmente, especificamente pro diabetes, exercícios combinados e contra a resistência, por exemplo, ajudam você a aumentar a massa muscular, o que é muito importante, muito bom para o controle do diabetes, porque o músculo também capta a glicose. Ele acaba pegando um pouco do açúcar no sangue e contribui para melhorar o seu metabolismo. Então, fazendo exercício, você não só melhora o controle do diabetes, como também diminui o risco cardiovascular, aumenta a expectativa de vida. Então, vale a pena se exercitar. Sinal número 6. Você tem alguma alteração, alguma complicação decorrente do diabetes. O que é muito frequente, pessoas com a própria neuropatia diabética, que é a complicação mais frequente, inclusive pode atingir cerca de 50% dos diabéticos. Então, preste atenção, alteração na sensibilidade, dormência nas pernas. Tem que investigar melhor como é que está a parte da glicose. Ou isso reflete um controle passado muito ruim, ou tem alguma coisa que não está fechando no tratamento, porque não é esperado que você, com bom controle de hemoglobina glicada, tenha complicações crônicas do diabetes, alteração nos rins, diminuição da filtração renal, ou os rins começam a eliminar proteína, sinal que podem estar sendo machucados, retinopatia diabética, alteração na visão pelos diabéticos. Isso não só é um sinal de alerta, mas um sinal de alerta vermelho. Tem que prestar atenção como é que está o controle do diabetes, e é um sinal de gravidade. Não podia deixar de fora esse aqui. E o número 7, último sinal de gravidade no diabetes, você está com a pressão alta, você é hipertenso. É fundamental que você tenha um bom controle da pressão no diabetes, porque tanto o diabetes e a hipertensão, a pressão alta, aumentam muito o risco cardiovascular. As duas juntas, então, acabam potencializando esse risco. Qual é o valor bom da pressão? Você deve estar questionando isso. O valor da pressão também deve ser individualizado. Muitas vezes esse valor vai ser menor do que 130 de sistólica, primeiro número, e menor do que 80 de diastólica, o segundo número. Caso menor do que 13 por 8. Mas por que eu falei que isso pode variar? Pessoas que têm um risco muito grande de queda, por exemplo. O médico pode tolerar esse valor um pouco maior. Então, menor do que 14, do que 140 de sistólica, por exemplo. Então, isso vai variar do risco de hipotensão, do risco de baixar demais. É uma gangorra, na verdade. Como aqui eu estou falando para muitas e muitas pessoas, eu tenho que ser claro e dizer, que o valor vai depender
de cada um. Agora, qual nota que você dá para esse vídeo? De 0 a 10. Você quer que eu faça mais vídeos como esse? Então, coloca aqui embaixo. Também fala a parte do mundo que você está assistindo esse vídeo. Qual cidade, qual estado, qual país? Escreve aqui para mim. Eu comentei que eu ia falar as dicas para melhorar a glicose alta de manhã, a glicemia, né? Quem acorda com açúcar alto no sangue. Eu vou deixar como recomendação esse vídeo aqui, que eu falei especificamente sobre isso. Eu expliquei por que acontece. Também falei 4 dicas de como melhorar isso. Dicas que são comprovadas. Clica aqui que você vai ser direcionado para esse vídeo. Um abraço!